Olá! Hoje a nossa conversa vai girar em torno de umas ideias assim bem fortes sobre a nossa relação com dinheiro. Uhum. A gente vai se basear nos trechos de um texto do Theobin Alves, A Trágica Corrida Humana por Dinheiro. É curto, mas, olha, dá o que pensar. Com certeza. É um texto que provoca mesmo. E a ideia aqui é explorar essa visão crítica que ele traz, né? Sobre essa nossa busca meio incessante por riqueza que marca tanto a vida hoje em dia. Sim. Para ser sincero, a imagem que ele usa logo de cara da vida como uma corrida, sabe? E as pessoas como condenados invisíveis. Aquilo me pegou, é bem direto. É direto e acho que é proposital. É um convite para a gente encarar de frente o sistema, né? Os valores que a gente absorve, às vezes sem nem perceber. Verdade. E o que a gente realmente acha que é sucesso, felicidade. O Alves meio que joga na nossa cara uns pressupostos bem básicos da vida moderna. É uma lente de aumento bem crítica. Exato. E ele já mergulha nessa metáfora principal. A vida como essa perseguição, né? Sempre correndo atrás de dinheiro Isso. e essa figura do condenado invisível. Nossa, é muito forte. Dá uma ideia de prisão sem grade, sabe? Uma falta de liberdade que a gente mesmo se impõe ou que o sistema impõe e a gente nem sempre se dá conta. É uma imagem poderosa, sim, porque fala de uma sentença, algo que parece que não tem escapatória, mas ao mesmo tempo é sutil e invisível, como ele diz. Não são correntes de ferro, né? São talvez as correntes das expectativas sociais, Uhum. das necessidades que criam pra gente, da própria estrutura econômica que empurra a gente nessa direção. E o Alves não para na metáfora, ele vai detalhando o preço disso tudo. O texto fala em perder a paz, trabalhar sem ver o sol, Nossa, isso. envelhecer sem perceber. É um retrato bem sombrio, né? Fico imaginando quanta gente não se identifica com isso hoje. Pois é, toca num ponto sensível. Ele descreve quase um desgaste da existência, sabe? E o interessante é como ele coloca a ideia de sacrifício. Não é aquele sacrifício nobre por uma causa maior. Não. É mais um esvaziamento da própria vida, tudo em nome de algo que talvez nem vá se realizar do jeito que a pessoa imaginou. E qual o resultado que o texto aponta para isso? Muitas vezes, a pessoa até consegue o dinheiro que tanto buscou. Sim, mas aí vem a parte trágica. Já não tem mais tempo, nem saúde, nem alma para usufruir. Essa parte é demolidora, questiona todo o sentido do esforço, né? Exatamente. É o que a gente pode chamar de vida adiada, né? O presente fica sempre para depois, em troca de uma promessa futura de que a riqueza vai trazer a satisfação. Uhum. Só que o Alves sugere que essa promessa pode ser uma ilusão, ou que o preço para chegar lá é justamente a capacidade de aproveitar o que se conquistou. Faz pensar. O que nos leva a uma pergunta que está ali escondida no texto. O que é uma vida bem vivida, afinal? É juntar dinheiro ou é a qualidade do que a gente vive no caminho? Dessa pergunta é central. O texto critica muito essa ideia de que sucesso é só ter coisas materiais. E parece que a cultura empurra muito a gente para isso, né? Sim, e o Alves cutuca bem essa ferida quando diz que o sistema convence a gente de que o nosso valor está no que a gente tem. Vale o que possui e não o que é. Essa inversão. Essa inversão, o ter passando por cima do ser. É um tema clássico da crítica social, claro, mas ele aplica isso de um jeito muito direto no nosso dia a dia com dinheiro, com trabalho. Ele chama de ilusão coletiva. Essa ilusão coletiva. É como se a gente estivesse num jogo, aceitando as regras, mesmo sentindo lá no fundo que tem algo meio esquisito, né? Exato. Essa corrida para juntar coisas que, como ele mesmo diz, vão acabar ficando para outros herdeiros, bancos, governo. Pois é. Parece até uma tentativa meio desesperada de negar que a vida acaba, sabe? Tentar se agarrar nas coisas para durar mais. É isso. A conexão com a finitude, com o fato de que a vida tem um fim, é um ponto crucial no que o Alves está dizendo. Acumular só por acumular, sem um propósito maior ou sem poder aproveitar o processo, Sim. isso tudo pode se tornar um esforço meio vazio quando a gente pensa na morte, né? O dinheiro, os bens não garantem significado, não garantem transcendência. Diante do fim, o valor disso tudo parece ficar bem relativo. E a crítica dele ao sistema fica ainda mais forte com uma afirmação que faz a gente parar mesmo. O ser humano como o único animal que precisa pagar para existir no planeta onde nasceu. Essa é forte. Ele lista o básico, comida, teto, e diz até para morrer.
É uma visão, assim, brutalmente honesta de como a gente organizou a sociedade. É uma afirmação radical, né? Provocadora. Claro que a gente pode pensar que sistemas de troca, organização social, são necessários em sociedades complexas como a nossa. Sim, claro. Mas o ponto do Alves parece ser mais fundo. É a mercantilização extrema da própria existência. A ideia de que o direito de estar aqui, de ter acesso ao que o planeta oferece de básico, passou a ser mediado quase que só pelo dinheiro. Mas será que essa visão nos simplifica um pouco? Porque, enfim, alguma forma de organizar as trocas a gente precisa ter, né? Ou a crítica dele é mais a forma como isso acontece? Essa onipresença do dinheiro em tudo. Eu acho que a crítica vai mais na intensidade e na abrangência dessa mediação pelo dinheiro. Não é negar que precisamos de sistemas, mas questionar quando esses sistemas transformam necessidades básicas em barreiras de dinheiro que muita gente não consegue ultrapassar. Entendi. A provocação está em mostrar o contraste. O planeta com uma abundância potencial e a gente criando ou gerenciando uma escassez artificial através desses sistemas. É um questionamento sobre justiça, sobre acesso, né? E isso liga direto com o que ele chama de ironia amarga. Aquela constatação de que a Terra oferece tudo de graça, ar, água, sol. Mas nós, com a nossa arrogância, inventamos preços para o que já era abundante. Essa ideia é desconcertante. É desconcertante porque expõe uma tensão muito clara. De um lado, a natureza, com os seus ciclos, sustentando a vida de graça, digamos assim. Do outro, a lógica humana, principalmente a econômica que domina hoje, que muitas vezes funciona criando ou administrando a escassez para gerar valor em dinheiro. Como a água que você mencionou. Exato. A água é um exemplo perfeito. Essencial, em muitos lugares naturalmente abundante, mas cada vez mais tratada como um produto, né? Com acesso desigual baseado em preço. E essa arrogância que o Alves fala, seria essa nossa mania de achar que a gente pode controlar tudo, botar preço em tudo, até nas coisas essenciais que a natureza deu. Uma desconexão com a nossa própria dependência da natureza. Pode ser lida assim, sim. Uma arrogância que aparece na crença de que os nossos sistemas podem ou até devem passar por cima da lógica da natureza. Quando a gente coloca preço e barreiras no que era de graça e abundante, a gente não está só criando um mercado. Não. A gente está criando hierarquia e exclusão e potencialmente está até ajudando a acabar com esses recursos, tratando eles só como algo para explorar economicamente. Isso diz muito sobre poder, sobre como a sociedade escolhe distribuir o que é essencial para a vida. É uma análise que vai fundo mesmo na nossa organização. E depois de pintar esse quadro todo, a corrida, o custo, a ilusão do ter, essa ironia da abundância com preço, qual é a saída? Ou a conclusão que ele apresenta nesses trechos? Ele fala algo inesperado, resta apenas o riso. Sim, mas ele logo explica, né? Não de alegria, mas de espanto. Essa conclusão é muito forte e ambígua. Não é um riso feliz, nem só de deboche. É um riso que vem da perplexidade, de reconhecer o quão absurda é a situação que ele acabou de descrever. Um riso de espanto é como olhar para o tamanho do problema, para a complexidade dessa corrida que parece pegar todo mundo, e a única reação que sobra é essa mistura de choque e talvez um reconhecimento da nossa própria participação nessa loucura toda. Exatamente. Pode ser aquele momento de clareza repentina, sabe? Um despertar para como muito do que a gente acha normal é, na verdade, meio irracional. O espanto vem de perceber a escala disso tudo, dessa dinâmica coletiva. Não é um riso que resolve o problema. Não. Mas talvez um que sinalize que a pessoa se deu conta, uma tomada de consciência. Ou, quem sabe, uma forma de se distanciar um pouco para criticar, em vez de cair no desespero ou na raiva com esse cenário. O riso de espanto seria um jeito de processar o absurdo, de se colocar meio de fora para observar a cena toda. Essa também é uma leitura possível, pode ser até um mecanismo de defesa, né? Uma forma de manter a sanidade diante de uma realidade que parece sufocante ou sem sentido. É um gesto final que resume toda a perplexidade diante do sistema que a gente mesmo criou e que, de certa forma, prende a gente.
Esse riso carrega toda a crítica anterior, mas expressa de um jeito inesperado, quase catártico. Então, tentando juntar as ideias principais que a gente viu nesses trechos do Telbin Alves, tem essa crítica muito contundente à busca sem fim por dinheiro, vista como uma corrida que pode custar a própria vida, tempo, paz, saúde. Isso. A ideia chocante de sermos a única espécie que precisa pagar para existir aqui. A crítica à valorização do ter acima do ser como uma ilusão coletiva. Uhum. E, por fim, essa ironia amarga da natureza abundante sendo precificada pela nossa arrogância, que deságua nesse riso de espanto. Perfeito. Do ponto de vista da análise, esses fragmentos do Alves são como um diagnóstico cultural bem afiado. Ele obriga a gente a encarar perguntas desconfortáveis sobre nossas prioridades, como indivíduos e como sociedade. Sim. E sobre as estruturas econômicas, sociais, culturais que mantêm essa corrida funcionando. A pergunta que fica no ar é: essas estruturas são o único jeito? Ou será que existem outras formas de organizar a vida, de valorizar o tempo, a existência, que não passem tanto por essa lógica de acumular sem parar? E é curioso pensar como essas estruturas, mesmo a gente criticando, são reforçadas todo dia, nas pequenas coisas, nas grandes escolhas. Sem dúvida. A gente vê isso na pressão por certos tipos de carreira, nos padrões de consumo que são incentivados, no jeito como a gente mede o sucesso dos outros e o nosso próprio. Verdade. Mas, ao mesmo tempo, o fato de existirem críticas como a do Alves e de elas encontrarem eco nas pessoas mostra que também existe um desejo por alternativas, por um outro jeito de entender o que é prosperar. Faz sentido. E essas ideias ficam ainda mais relevantes hoje, né? Com as crises ambientais, sociais, que estão forçando a gente a repensar a nossa relação com o planeta e com o próprio sentido da vida. Isso tudo deixa a gente, então, com um ponto final para pensar. Considerando essa visão do Alves sobre a corrida pelo dinheiro e o custo dela para a nossa existência, essa ideia de que talvez a gente pague caro demais por algo que nem sempre realiza de verdade? Fica a pergunta: como seria possível, no dia a dia de cada pessoa, começar a reavaliar o verdadeiro valor do tempo e da própria experiência de viver? Para além dessa lógica puramente de dinheiro que o texto critica tanto. É a grande questão, né? Não tem resposta fácil, claro. Mas talvez só o fato de se fazer essa pergunta já seja um começo, né? É algo para se pensar.